Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Marcos Vinícius Costa, aprovado em 9º lugar para o cargo de papiloscopista no concurso da Polícia Civil do Pará. Marcos, seja muito bem-vindo ao Estratégia Obrigado. Concursos. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Bom, meu nome é Marcos Silva, tenho 30 anos, sou engenheiro químico formado pela UFPA, me formei em torno de 2014, mais ou menos. Eu nasci em Monte Dourado, né, um distrito de Almerim, interior do estado do Pará, mas moro em Belém há muito tempo já. Então já está no estado, já está preparado para o que vem para você. Sim, tranquilo. E como que você escolheu a área policial? Bom, ao contrário de muita gente, eu nunca tive essa pretensão, esse grande objetivo, né, de entrar na área policial. Foi realmente um concurso na época, o único que estava aberto praticamente, e o meu desejo, né, de ingressar na carreira pública, né, de ter uma estabilidade de fato. Então, comecei a estudar. Mas esse é o primeiro concurso que você prestou? Não. Eu prestei um outro em 2014, estava no meu mestrado já, 2015 na verdade, e fui aprovado, né? Estudei pela Estratégia, fiquei em primeiro lugar na época. Olha só. Na Petrobras Distribuidora, né? E foi muito bom, muito boa experiência. Bom, e Marcos, você citou que esse foi o primeiro concurso na área policial, que era o único edital praticamente aberto. Você já se enxerga como um policial, então? Hoje em dia, depois de todas essas fases, né, que a gente já fez do concurso, na verdade teve a objetiva e a discursiva, né? Mas assim, lendo bastante, vendo os vídeos, se inteirando sobre o assunto e também tendo como espelho alguns professores, né, da área, sim, já me enxergo, né? E por que você escolheu esse cargo de papiloscopista? Como que você conheceu a carreira? Bom, o papiloscopista é uma área mais técnica da polícia, né? Um pouco mais assim pericial, não muito operacional ali na rua, vamos dizer assim. E isso me atrai bastante, né? Até porque tem um pouco a ver com a minha área, que é a área científica, né, da engenharia química e tudo mais. Então, eu acho que eu vou me dar muito bem no cargo, se Deus quiser. Bom, e qual que foi a sua sensação de ver o nome na lista de aprovados? Bom, foi uma sensação assim maravilhosa, indescritível, né? É a realização realmente de um sonho, né? Ver o seu nome ali no Diário Oficial do Estado, depois de muita luta, né? Estudando, me abdicando, me privando das coisas, foi muito bom. E por quanto tempo que você estudou destinado a esse concurso? Para esse concurso eu comecei a estudar no pós-edital a partir de dezembro do ano passado, então foi em torno de 7 meses mais ou menos. E como que era a sua rotina de estudos? Quantas horas por dia que você estudava? Tinha que conciliar também? Sim, eu estudava cerca de 6 a 7 horas mais ou menos por dia, né? E geralmente eu estudava uma hora e meia cada disciplina, né? Não gostava de ficar muito tempo preso em uma disciplina. E eu ia sempre alternando, né? Por exemplo, direito penal com raciocínio lógico, depois administrativo, para não ficar muito maçante, né? E o que você fazia para memorizar a grande quantidade de conteúdo? Bom, assim, em primeiro lugar que eu não usava muito as videoaulas, né? Até porque estava no pós-edital, não tinha muito tempo para isso, felizmente. E a minha preparação foi 100% no PDF, né? Então, realmente, eu ficava ali centrado, né? Fechava todas as portas, silêncio absoluto na casa e ia lendo, relendo. Eu sempre gostei de ler em voz alta, né? E marcando também, né, no próprio PDF, para servir como material de revisão depois, que me ajudou bastante. Você lia em voz alta e se explicava a matéria? Sim, Tem gente que aprende assim, quando está sim, ensinando alguém, falam que aprende 2 vezes, né? sim, eu prefiro muito esse método. E como que você fazia com questões? Você fazia simulados também? Media o seu desempenho? Sim, para ser sincero, eu não fiz muitos simulados, eu fiz apenas 3, né? Mas questões fazia muito. Porque assim, por exemplo, de segunda a sexta eu estudava o conteúdo, né? E no sábado eu revisava tudo que eu vi na semana e no domingo eu fazia as questões do PDF. Esse foi o meu primeiro ciclo de estudos. E quando eu acabei todo o edital não, quando eu acabei ali as principais matérias, né? Eu parti para a revisão final, né? E depois da revisão final, aí sim eu fui fazer muito mais questões,
né? Tanto pelo PDF que sobravam, que eu não fiz na primeira vez, no primeiro ciclo, quanto do próprio sistema do Estratégia, né? Que foi muito bom também. E quando foi chegando a semana da prova, a véspera da prova também, o que você fez? Descansou ou estudou? Não, eu estudei bastante. Eu sempre pensava que eu ia ficar mais relaxado, né, descansado e tudo mais, principalmente na véspera, mas não. Nas 2 semanas anteriores à prova, eu fiquei focando no que eu achava que iria cair na discursiva, porque essa era uma das minhas grandes preocupações, né? No concurso anterior não teve discursiva, e nesse agora passou a ter, então era uma preocupação muito grande, porque o edital era imenso, né? Para papiloscopista era o cargo que tinha maiores matérias, né? E matérias difíceis, então tudo poderia cair. Então eu resolvi focar no que eu achava que poderia cair, né? Aquela parte de provas e perícias do direito penal, processual penal, né? Que tem a ver um pouco com cargo, abuso de autoridade, enfim, Lei Maria da Penha. E focando em algumas coisas que a banca costumava cobrar. Então, eu tentei decorar prazo de pena de alguns crimes que eu considerava importante, homicídio, roubo, enfim. E dito e feito, caiu algumas questões assim, né? Então, essa é uma até das dicas que eu gostaria de passar para o pessoal aí que está nessa empreitada, é conhecer a banca, né? É primordial conhecer a banca, o estilo da banca. Sem dúvida, isso é fundamental mesmo. A banca tem um estilo próprio de cobrar cada questão. E falando um pouquinho então sobre essa parte discursiva, como que era a sua preparação? Você escrevia bastante? Sim, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre me considero um bom escritor, assim, no sentido de escrita técnica, né? TCC, enfim, relatórios de PIBIC, mestrado e tudo mais. E para esse concurso também, eu estudava, no próprio pacote do Estratégia tem, né, uma parte de discursivas. E foi muito bom, porque o professor ele listava temas, né, prováveis e que tinham a ver realmente com o concurso. Porque muita gente assim estava estudando dissertações, né? Como a CESP cobra, por exemplo, mas a OCP, para esses concursos policiais, é estudo de caso, né? Pega um caso qualquer e pergunta, né, sobre a matéria, vamos dizer assim. E lá tinha diversos temas específicos sobre isso, e com o padrão, né, de resposta. Então, eu pegava uns temas que eu achava mais interessantes, e fazia a minha redação, comparava com o padrão, ia estudando, escrevia. Eu fiz cerca de 20 redações, eu acho. E agora para o TAF, está se preparando? Como que tá? Sempre foi de fazer exercício físico? Não, eu sempre fui meio sedentário, né? Mas desde que eu comecei a estudar para esse concurso, em dezembro de 2020, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me preparar para todas as fases logo, né? Não deixar para o final. Então, sempre vendo as dicas dos professores no YouTube, no Instagram e tudo mais, eu resolvi logo a começar a treinar. Comecei uma dieta, consegui emagrecer um pouco e comecei a caminhar no começo. Depois eu fui começar a correr, as flexões, né, que eu não fazia nenhuma, estou fazendo já, graças a Deus, o índice que é necessário. E estou seguindo aí. Um pouco de dificuldade, algumas coisas, mas com fé que vai dar certo. Vai dar tudo certo, com certeza. E agora falando um pouquinho sobre a sua família, o pessoal te apoiou, como que foi isso? Sim, graças a Deus a minha mãe, meu pai, minha esposa sempre me apoiaram muito, né? A minha esposa ali em casa também no dia a dia, super entendia, né, a situação em todos os aspectos possíveis e foi muito importante essa questão do apoio familiar. Você falou que foi uma sensação única quando viu o nome na lista de aprovados, mas agora eu quero saber a comemoração com a sua família quando vocês ficaram sabendo que você estava em 9º lugar. Bom, assim, no começo eu não acreditei muito, né? Eu estava confiante na aprovação, mas não esperava uma colocação assim boa, né? Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes, nós todos. Mas eu sou muito reservado, né, nessa questão de comemoração ainda, até porque tem muitas fases. Tem o TAF, exame médico, enfim. Mas comemoramos ali, só em casa mesmo. E falando nessa sensação pós-prova, o que você sentiu quando saiu da prova? Tinha ido bem mesmo? Eu pensava que eu não tinha ido bem, porque foi uma prova extremamente difícil, né, para papiloscopista. Tanto que a nota de corte foi bem baixa,
né? Foi uma prova alto nível e assim, eu estudei bastante, né? E como eu falei, eu sou engenheiro químico, para ter uma ideia, eu acertei pouquíssimas questões de química da prova, né? Então, mesmo sendo da área, mesmo estudando, então eu achei que tinha ido muito mal. Mas depois vendo o gabarito, fiquei com uma pontuação razoável. Aí depois saiu a colocação, fiquei mais tranquilo. Qual que era a matéria que você tinha mais dificuldade? Bom, eu não tinha uma matéria específica de dificuldade, eu tinha dificuldades em certos assuntos de cada disciplina, vamos dizer assim, né? Então, administrativo, eu tinha dificuldade em licitações, processual penal, eu tinha dificuldade naquela parte de competência, de jurisdição e basicamente isso. E o que você fez para superar? Bom, no primeiro momento, lendo o PDF, eu não entendia mesmo nada, né? Nem na minha revisão do sábado não consegui entender, só fui entender mesmo na revisão final, que foi quando eu fui ter acesso a esse conteúdo pela terceira vez, né? E fazendo as questões. Fazendo as questões foi muito importante para sanar essas dúvidas também. E aí, você foi confiante, então, para a prova? Sim, fui confiante. Eu até, assim, não estudei algumas disciplinas, né, pelo custo-benefício, eram poucas questões e valia muito pouco, e o assunto imenso. Então, eu estava pouco confiante nessa parte, mas na hora, graças a Deus, consegui fazer. E o que você considera que foi seu maior erro, se é que você teve algum, durante essa trajetória? Bom, foi não ter começado antes do edital, né, que essa é uma das dicas principais que todos dão, os professores, né, e eu não tive essa oportunidade, né, não consegui estudar. Eu acho que tipo, ficava meio travado, não vai sair, quando vai sair, vou perder tempo. Mas é muito importante começar antes, porque você tem uma preparação mais completa, né? E, e eu acabei começando no pós-edital, não vi algumas coisas, mas deu certo. E deu certo, né? Um nono lugar não é para qualquer um. E aqui você atribui o que é o seu maior acerto que você considera? Bom, foi realmente analisar logo no começo dos estudos essa questão do custo-benefício, né? Ver qual era o maior peso das disciplinas, e o número de questões e o que me faria ficar bem colocado e ser aprovado, né? E isso tinha principalmente ali nas estatísticas, né, que a estratégia sempre fornece para a gente, tanto no Bizu, quanto no Passo, quanto nos e-books, enfim. E realmente focar, né? Focar, estudar, revisar, fazer as questões. Eu fazia caderno de erros, né? Não era bem um caderno de erros, eu pegava as questões assim que, um assunto, vamos dizer, novo, um sinônimo de uma palavra que eu não tinha ainda visto, aí voltava para o PDF, anotava isso lá, ou no Word mesmo, né? E eu acho que isso é fundamental, os detalhes, porque hoje o concurso não está muito fácil, né? Não está mais aquela questão letra de lei, né? Todos diziam, OCP, letra de lei. Então ela veio com esse concurso agora para inovar realmente, né? Cobrando jurisprudências, cobrando coisas realmente mais complexas. Então tem que ter um preparo mais completo mesmo. E o que você fazia para descansar a cabeça? O que você fazia nos momentos de lazer? Bom, nos momentos de lazer eu geralmente ou ficava na internet, assistia filmes, né, séries, e saía mesmo. Tinha vida social? Pouco, mas tinha. Pouco, mas tinha. E em algum momento você pensou em desistir? Tinha certos momentos que batia, né, aquela tristeza, aquela desmotivação. E, assim, pensar que não ia dar certo, que era perda de tempo, mas eu realmente concentrava, né, rezava, pedia a Deus uma orientação, uma direção e continuava, né, com foco, porque era isso que eu queria, precisava disso e seguia. E qual que era a sua maior motivação? Minha maior motivação é realmente conseguir, né, a tão sonhada estabilidade, né, no cargo público, que, assim, hoje em dia muita gente fala que estabilidade é sinônimo do servidor, né, fazer corpo mole, não trabalhar muito, mas pelo contrário, né? Estabilidade é quando o servidor tem uma autonomia maior no seu cargo, né, ficando livre, né, não ficando sujeito a ingerências, a perseguições, retaliações injustas, né, do chefe ou de quem quer que seja. E dar uma vida melhor, né? Minha mãe, meu pai, eu tenho uma irmã de 12 anos, então eu quero dar um
um futuro bom para ela de educação e uma vida melhor para minha esposa e todo mundo. Com certeza vai ser possível. E agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, antes da gente encerrar, para o pessoal que está assistindo, para quem sabe conseguir a aprovação também. Sim. Bom, uma dica básica que eu dou é realmente focar, né, numa área de atuação, principalmente, e não desistir jamais, né? Eu, graças a Deus, tive essas oportunidades de sempre de passar no concurso anterior e nesse que eu fiz atualmente, mas o normal mesmo é ter reprovações, né? Então, reprova uma vez, duas, três, mas é não desistir. É focar, estudar, fazer questões, revisar, simulados e de preferência com um material bom, né, que é o do Estratégia. Como que você conheceu a Estratégia? Foi pela internet mesmo na época, pelos fóruns que na época tinha, né, pela internet. Pela experiência, gostou, né? Sim, muito. O Estratégia ele te dá um pacote completo assim de muitas ferramentas, né? O arcabouço é bem grande. Então eu usei praticamente tudo, né? Os PDFs, só não usei as videoaulas por causa do tempo, mas usei o bizu estratégico, o passo estratégico, a trilha estratégica. Foi muito bom. Que bom que você gostou, ficamos muito orgulhosos da sua conquista e sucesso então nas próximas fases. Obrigado. E para você que está assistindo, espero que você tenha gostado dessa entrevista, que tenha motivado aí os seus estudos. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. E para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.